Olá, valentes abençoados. Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo e é um prazer ter você aqui comigo. Antes de mão, eu quero pedir que você deixe seu like, ok? Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai gostar desse conteúdo, tá bom? E vamos lá. Como vocês podem ter visto aqui no título do vídeo, né? Eu vou comentar sobre a live que aconteceu, né, com a Michelle Breia Soares. Eu tenho uma colinha aqui pro nome dela que eu não consegui ainda decorar. Quero deixar aqui o meu abraço sincero e, acima de tudo, os meus sentimentos, assim, se caso algum cristão ali tenha deixado uma impressão errada de Cristo, tá, Michelle? Isso, não sei se esse vídeo vai chegar até você, mas isso é o que eu estou sentindo neste momento para falar, tá? Do que se trata a live? A live que a Michelle fez, ela estava conversando, né? Eu não vi a live toda, mas ela estava conversando com alguns influenciadores cristãos, falando sobre algumas questões de política e religião e até mesmo aí sexualidade e tal e assim por diante, pelo que eu vi por cima. Por que eu digo que eu vi por cima? Porque essa live em questão que teve aí essa repercussão bem transfóbica, foi a segunda live que eu vi que ela estava fazendo, a Michelle estava fazendo. A primeira, se eu não me engano, foi na semana passada, que ela fez também com algumas pessoas. E eu até pedi para entrar na live, mas eles não deixaram eu entrar na live. E eu percebi que também teve algumas questões que ali também foram bem problemáticas, que foram faladas. É que eu não lembro totalmente de todas as coisas, porque tem hora que a gente quer apagar algumas coisas ruins. Mas uma das coisas que me marcou muito nessa primeira live da Michelle que ela participou, foi quando uma das indivíduas fala que a gente tem que, a maioria, né, tem que ser respeitada, blá, 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 a vontade da maioria. Que isso, na verdade, sim, é uma república, né? A gente tem que pensar que o sinônimo, né, bem dizer, de república é isso, que a maioria, né, o voto da maioria é respeitado e a minoria tem que entender essa questão. Mas eu sempre penso nessa questão bem ampla, por quê? Ah, mesmo quando a maioria vence, ela também tem que governar pela minoria, entendeu? Então ela também tem que ver o que a minoria está precisando, o que a minoria necessita para continuar vivendo, entendeu? Então, assim, você simplesmente respeitar somente a vontade da maioria também não deixa de ser uma ditadura, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que entender que existe sempre dois lados dessas questões e, acima de tudo, a lei ela não pode se influenciar com a religião. Eu vi um vídeo aqui do Leandro Carnal, beijo Leandro Carnal, deve estar vendo esse vídeo, e ele fala que uma pessoa pergunta para ele sobre até que ponto a igreja pode interferir no Estado. E ele fala que ele não tem ok nenhum. A igreja ela não deve influenciar no Estado, entendeu? Porque é da mesma forma que eu me considero adventista, a minha igreja guarda o sábado. Então, assim, eu vou criar uma lei que todo mundo seja obrigado a guardar o sábado? Você não acredita dessa forma. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma lei que é proibido vender carne de porco nos mercados, nos açougues? Você entende? Não tem cabimento esse tipo de lei. E é a mesma questão com a sexualidade alheia, entendeu? Você tem que pensar, e eu tô aqui falando exatamente como uma questão religiosa e Estado, tá? Porque assim, a igreja ela sempre fala, é minha liberdade de expressão, mas a sua liberdade de expressão, gente, ela tem que ser respeitada até o ponto de você não ferir o outro. Porque a partir do momento que você fere o outro, isso não é liberdade. Eu vou deixar você livre para ferir o outro. Porque sua fé permite que você fere o outro? Não, isso não tem cabimento. E assim, nessa primeira live, também uma outra coisa que foi levantada, que eu lembro bem claro, foi que a pessoa falou assim, mas a gente é contra a criminalidade, né, a criminalização com a homofobia, porque quando surgiu, né, no plenário essas leis, foi falado que talvez poderia ser cogitado a hipótese de um casal LGBTQIA+, ir em determinada igreja, pedir para casar, o pastor não quiser realizar a cerimônia e ser considerado homofobia. E aí eu tive até uma conversa assim com meu irmão, e eu falei assim, ok, em momento algum um casal LGBTQIA+, ele vai querer casar em uma igreja especificamente se ela não aceita, né, a união homoafetiva. Começa por aí. Acredito que ninguém vai querer isso, tá? Posso estar enganado? Posso, mas a maioria do meu ciclo de amigos LGBTQIA+, diz que jamais gostaria. Segundo, a sua igreja, ela é uma igreja ou é uma empresa? Porque assim, se você aluga o espaço da sua igreja para pessoas heterossexuais casarem, então, como vocês mesmos dizem, né, que a maioria dos cristãos são liberais, não vejo por qual motivo você vai proibir um casal LGBTQIA+, um casal homoafetivo, de casar na sua igreja, já que você aluga e quem tem dinheiro utiliza. Então, se esse casal ele tem um dinheiro para pagar o aluguel, não tem por que você se recusar a alugar,
Você entende? Agora, se você deixar claro que a utilização do espaço é para membros daquela igreja, batizados, sem custo nenhum adicional, bababá e tal, não tem porquê um casal homoafetivo ir até lá solicitar esse pedido, tá? E aí agora eu vou passar para o item realmente da live, né, que foi falado. Que o influencer, ele fala, que é, como é o nome dele? Samuel, fala as seguintes palavras, né? Existe algo que nós cristãos acreditamos que é a liberdade de expressão. Nossa religião está em uma premissa, em princípios. Eu acredito que você respeita todas as religiões. Então, ou seja, já coloca a culpa na Michelle, como se ela não respeitar aquela questão dele, ela não está respeitando não somente ele, mas também não está respeitando a religião dele. Na nossa religião não existe essa distinção de sexo e gênero. Então, com relação aos meus princípios, de maneira que levam minha vida, eu devo te tratar sem negar os meus princípios. E aí ele, né, começa a chamar a Michelle de O Michelle. E aí eu percebo o quão transfóbico algumas pessoas são dentro da igreja. Porque assim, eu quero deixar bem claro, porque se você respeita a Anitta e chama ela de Anitta e não de Larissa, então você respeita os papéis ali que as pessoas estão seguindo, tá bom? Outra questão bem abrangente. Se você chama o Malafaia de Pastor Malafaia, você respeita um cargo que ele mesmo se intitulou, ou ele estudou, né, para ter, e assim por diante. Então, assim, não vejo por que você não possa chamar um indivíduo do gênero que a pessoa pediu para você chamar. Entende? É Samuel, né? Até esqueço. É tão irrelevante às vezes. É Samuel. Então, assim, eu vejo essa transfobia escancarada. Porque você não vai morrer, tá? O seu lugarzinho lá no céu não estaria sendo retirado porque você respeitou a vontade de um indivíduo. Se você se colocar no lugar dela, você vai perceber que não lhe causaria nenhum mal. E Jesus pede isso para você respeitar os outros como a ti mesmo, amar os outros e respeitar. Então, você gostaria que alguém te tratasse no feminino? Não, não, sou homem. Ela não é um homem, ela é uma mulher. Ela decidiu isso. Então, se ela se identifica dessa forma, se ela se orienta dessa forma, então acabou. E assim por diante, não tem porquê você falar de outra forma. Então eu sempre levanto essa questão assim bem clara, tá? E, novamente, Michelle, em nome de toda a comunidade cristã, principalmente a comunidade cristã inclusiva, eu quero me desculpar aqui por essa ação que teve aí essas pessoas com você, tá bom? Isso não é ser cristão. Rir, zombar de alguém, simplesmente tacar versículos e você ir agredindo a pessoa com eles, não é ser cristão. Então, meus sinceros sentimentos aí a você. E por hoje é isso. Muito obrigado. Deixem aí seus comentários, por favor, tá bom? Paz e Maranata.